Fala, cafezeiro! Hoje é dia de tomar banho. Adeus, cheirinho de suor. Hoje nós vamos falar de porquice, sujeira, lambança. Com tudo isso se faz um porquinho. E tudo isso vai prejudicar o sabor do seu café. Vamos pro vídeo. Galera, depois de tanto tomar café ruim e identificar que o problema era lambança, sujeira, eu resolvi vir aqui falar um pouco sobre limpeza de máquina de expresso, seja ela profissional ou doméstica. Nós, os baristas, a gente sempre compara a máquina de café expresso, principalmente as profissionais, com o carro. E é bem isso. O seu carro, você não se preocupa de fazer as manutenções preventivas para que ele não dê problema? Você não está sempre procurando o melhor posto de combustível, porque senão o motor vai falhar? Então, a ideia aqui é mostrar para vocês coisas básicas que vocês devem fazer com as máquinas para que vocês não tenham problema na qualidade e também no equipamento em si. Não tem milagre. Se a máquina estiver suja, o café nunca vai ficar bom. Eu vou fazer a limpeza aqui da máquina da nossa cafeteria. A gente está no fim da rotina aqui do expediente e vou mostrar para vocês tudo aquilo que deveria ser feito diariamente e o que deveria ter um prazo maior, semanal, e até mesmo coisas preventivas que você deveria ter algumas peças de backup para caso o problema surgir, você já conseguir fazer a interferência e a correção do problema. Pessoal, e para você que tem uma máquina doméstica em casa, a dica fundamental é: pega o manual da máquina, que toda máquina hoje vem com o manual e a gente tem o péssimo hábito de não ler os papeizinhos que vem junto com ela. Com certeza tem alguma indicação de preventiva e de higienização desse modelo de máquina, né? Por que eu estou frisando essa questão? Porque dependendo da máquina que você tem, pode ser uma máquina super automática ou uma máquina que tenha porta-filtro assim como uma profissional, e aí vai mudar um pouco a forma de limpar essa máquina. O que eu posso adiantar é que numa grande maioria você vai precisar de um produto específico, né, um detergente para limpeza da máquina de expresso, que vai estar indicado ali, ou você pode comprar aí no mercado. A gente tem alguns, né? Eu tenho esse daqui que é o Cafisa e tem um outro no Brasil que chama Coffee Lave, também é muito utilizado. Dá uma lida aí no seu manual, vê quais são as indicações técnicas do fabricante e não relaxa na limpeza. Então vamos lá. Vamos primeiro em coisas diárias. Primeira coisa, higienização do porta-filtro. Então vou pegar aqui, ó, o meu porta-filtro da máquina nossa aqui, e vocês vão ver que como a gente limpa a máquina todo dia, o nosso porta-filtro não tá tão sujo assim, mas é possível. Vou passar o dedo aqui para vocês entenderem, mas é possível ver que já existe uma sujeirinha, né? Uma sujeira aí de um dia de trabalho, e eu posso afirmar para vocês que hoje não foi tão intenso o dia de trabalho assim. Aí vocês imaginam o acúmulo disso ao longo dos dias, né? Vai chegar uma hora que essa peça realmente vai estar muito impregnada e suja, né? Então a gente tem que ter essa preocupação de limpar isso aqui diariamente, porque imaginem vocês que a cada extração de expresso vai estar passando exatamente aqui no interior dessa peça. Então é como se você estivesse extraindo um café em cima de um óleo de uma extração antiga, até o ponto dessa sujeira acumular e aí começar a soltar resíduo na xícara. E aí você começa a achar que a máquina está soltando pó, e não tá. Tanta sujeira que se acumulou aqui dentro do porta-filtro que isso começa a sair na bebida. Então quando você for numa cafeteria, perceber que no finalzinho do seu expresso tinha muita fagulhinha de café, né, a sensação de ter um pozinho ali, é que provavelmente essa peça já está super suja e isso está saindo já na bebida. Vou deixar aqui para vocês, ó, no meu lado, uma foto de um porta-filtro realmente bem sujo. Uma outra coisa que é relevante aqui nesse caso é porque essa máquina, ela já passou por vamos dizer assim, um entendimento mais moderno das fábricas, e aí a parte de dentro do porta-filtro aqui é um material que basicamente é o inox resinado, que é isso aqui, ó. Aqui é a máquina mais moderna, que basicamente a resina sobre o inox, e aqui já é um metal diferente resinado. E aí é possível vocês observarem aí pela cor. Esse material aqui, ó, que é muito comum ainda, né, nas máquinas profissionais, ele adere mais sujeira. Então esse daqui ainda mais vai ter que ser redobrado a atenção com a limpeza. Esse daqui acaba sendo um pouco mais fácil de fazer a higienização.
Se caso sentir dificuldade de limpar, é recomendado pegar a parte amarela da bucha e dar uma forçada. Nunca usar nada que seja poroso, né, que vá arranhar e retirar a resina do interior do porta-filtro. Toma esse cuidado, porque eu já vi muita máquina, a pessoa até se preocupa em limpar, porém vai com alguma coisa ali abrasivo que vai arranhar essa resina, e aí o óleo da extração, do expresso, acaba entrando nessas ranhuras e aí fica quase impossível de tirar 100% da sujeira. E isso vai danificando as extrações ao longo do dia e aí não tem milagre, né? Sempre o café vai estar desequilibrado com alguma astringência por conta dessa sujeira que vai acumulando. Então vocês vão pegar essas peças, tirar as peneirinhas e vão colocar de molho no recipiente com água quente e um pouquinho do produto. É mais ou menos uma colherzinha de café por porta-filtro. Uma observação: o produto só reage enquanto a água está quente. Na hora que a água esfriar, a sujeira vai grudar de novo. Então, enquanto ele estiver quente, você vai movimentando o porta-filtro e vai tentando tirar o excesso da sujeira. Ele vai reagindo, liberando essa sujeira, e você vem com um paninho ou com uma bucha do lado amarelo que você vai deixar dedicada para a limpeza disso e vai tirando esse excesso de sujeira. Fez a limpeza do porta-filtro. Agora a gente vai para a máquina e vai fazer um processo de retrolavagem. O que acontece é o seguinte: imagina que toda a extração, quando você aperta o botão de fazer o café, a máquina exerce uma força, que é a força que é transformada em bar de pressão. Oh, meu Deus, que beleza! As máquinas profissionais exercem a força de 9 bar constante de pressão. 9 bar para o diâmetro do porta-filtro que a gente está usando aqui, ó, é um diâmetro de 58 milímetros. Isso, uma máquina profissional de 9 bar, dá um pouco mais de 230 quilos de pressão de água. Então é inevitável. Imagina, você está vindo ali um choque de 200 quilos de pressão. Na hora que você desliga a máquina, ela dá uma freada tão brusca na água, né, gera o que a gente chama de refluxo. E aí o café volta para dentro da máquina, tem um giglê que não deixa a água voltar da origem dela e joga lá no esgoto. Então tem um duto ali, eu brinco que é como se fosse uma veia. Se você não cuidar dela, ela vai começar a fechar de tanta sujeira, a ponto de você apertar o botão da sua máquina e a máquina começar a fazer força para puxar a água e a água não vem. E querendo ou não, esse duto, toda hora que você faz um café, a água está passando por ele. Então o que a gente vai fazer? Vai pegar o porta-filtro, vai colocar o que a gente chama de filtro cego, né? Uma tampa que deveria vir com as máquinas, inclusive, para que você possa fazer esse processo. Tira a peneirinha original ali, né? O cesto original que faz a filtragem, coloca a tampinha e um pouquinho, né, do detergente aqui específico para a limpeza da máquina. E aí você vai fazer como se fosse fazer um café. Naturalmente você vai apertar o botão e a água não vai sair, né? Então aí o que você vai fazer? Basicamente são intervalos aí de 10 segundos. Você liga 10 segundos, desliga 10 segundos, liga 10 segundos, desliga 10 segundos. Mais ou menos umas 5 vezes. Isso se a sua máquina é limpa regularmente. Se você nunca limpou sua máquina e está vendo esse vídeo hoje pela primeira vez, provavelmente você vai ter que usar um pouco mais de sabão, né, do detergente de limpeza, e alongar um pouquinho o ciclo de limpeza também. Você vai ter que apertar 10 segundos e talvez o intervalo tem que ser maior, que aí o produto vai agir ali naquela camada, vai corroer esse óleo que está impregnado nesse duto, e aí depois você vai fazendo. É basicamente ação, enxágue, ação, enxágue, até você perceber que realmente começou a voltar lá no refluxo mais sabão e menos sujeira, né? Então você consegue observar isso porque toda a máquina você vai ter acesso a esse caninho que é onde sai o refluxo da máquina. Então é só dar uma olhada lá e ver mais ou menos como é que tá saindo lá. A ideia é que saia igual aqui, ó, uma espuminha mais branca. Se a máquina estiver muito suja, essa espuminha vai ser mais escura, obviamente. Fez o processo de retrolavagem, repete ele no outro lado da máquina, né? Se você tiver uma máquina de 2 grupos, faz no outro lado da máquina. Se você tiver uma máquina de vários porta-filtros, você vai ter que fazer um por um. Se você limpar um, eles não se limpam automaticamente, não. Outra coisa que é fundamental diariamente, a limpeza do bico de vapor, né? Porque eu penso assim, se o bico de vapor dorme sujo de um dia para o outro, que é uma coisa visual, imagina como é que tá o interior da máquina. Se o cara não limpa aquilo que ele tá enxergando, imagina aquilo que ele não tá vendo, ele nunca limpou na vida. Então o bico de vapor, pega a água quente já da própria máquina, põe um pouco de detergente neutro, afunda bem o bico de vapor e abre um pouco até a água ferver e deixa um tempinho ali de molho. Depois você vem com um pano previamente umedecido e limpa o máximo que você conseguir. Todo o bico de vapor
vapor tem essa emenda aqui do bico onde está perfurado. Essa junção tem que cuidar bem dela, porque as cafeterias, além de leite, às vezes usam chocolate, enfim, usam várias coisas aqui no vapor. E aí vai impregnando uma sujeirinha nessa emenda do bico. E se possível, uma vez na semana, desatarrachar esse bico para que você possa fazer uma limpeza mais profunda, eu diria, né? Aqui, ó, vou até passar aqui um palitinho para que vocês possam ver que nessa emenda gruda muita sujeira. Basicamente, gente, agora é limpeza de bandeja. Todas as peças da máquina que soltam aqui, ó, você leva na pia e lava com a buchinha, de preferência do lado amarelo, para você não arranhar, né? Porque as máquinas, algumas são lindas, são cromadas, você passa alguma coisa abrasiva, vai arranhar a sua máquina e ela vai perder essa estética bonita. Fez tudo isso, encaixa tudo no lugar, né? Tira o excesso de sujeira do refluxo, também é importante, porque senão aquilo ali vai acumulando ali e pode gerar algum tipo de entupimento. Encaixou tudo na máquina de novo. Agora vamos para algumas coisas que eu diria que você tem que fazer um acompanhamento. Aí vai variar muito de acordo com o fluxo da sua cafeteria. Aqui a gente faz essa limpeza semanal. Qual seria a primeira? Aqui no grupo da máquina, se vocês olharem por baixo, vocês vão ver que tem uma telinha e tem um parafuso central. Toda máquina de expresso vai ter alguma coisa similar. Essa máquina, ela tem uma única pecinha. Eu vou desatarrachar aqui para vocês verem. Essa pecinha, ela já é a telinha que evita o excesso de pozinho na entrada para dentro da máquina e ela já faz a distribuição da água. Na hora que bate a água no centro aqui, já distribui e sai um chuveirinho bem feito, vamos dizer assim, né? Outros modelos de máquinas normalmente tem duas peças. Uma que é o distribuidor e a outra que é essa telinha aqui. Então tem que ver aí qual que é o seu modelo, porque você vai ter que limpar talvez essas duas peças. Mas no final das contas na hora que você desatarrachar, você vai descobrir quantas peças que tem aí no grupo da sua máquina. Uma coisa importante, só memoriza aí a posição dessas duas peças, porque se você pôr de cabeça para baixo, pode ser que você vai ter algum problema de distribuição da água. Então fica atento a esse detalhe. Coloca no produto, né, na água quente, ele vai dar uma soltada na sujeira, aí depois vem com um paninho. Muitas das vezes eu uso até uma escova de dente mais velhinha, se caso estiver muito sujo, e tira o excesso da sujeira. Beleza. Isso precisa fazer todo dia. Dá uma analisada no fluxo de uso da sua máquina. Se você tem um fluxo muito grande de uso, cara, limpa isso, se possível, dia sim, dia não. Agora, a bandeja, a parte de cima, onde fica as xícaras, também é uma coisa que tem que ter uma atenção. Por quê? No decorrer do dia a dia, do uso da cafeteria, às vezes você descuida e alguma xícara vem com um pouquinho de chocolate, vem com alguma sujeirinha de café. E isso vai ficando ressecado aqui na bandeja de cima e normalmente você tem essas duas bandejas aí, ó. A parte de cima e uma parte de proteção da caldeira. Uma coisa que é importantíssima, é proibido coisas líquidas sobre a máquina de expresso. Eu já fui em algumas cafeterias que tem o hábito de deixar às vezes uma bisnaguinha de chocolate lá para o chocolate já ficar mais molinho e ficar mais fácil de manusear. Pode ocorrer disso de alguma forma estourar, furar e vazar dentro da máquina e você pode ter um problema maior. Então tudo que você conseguir tirar da bandeja aqui, leva na pia, faz a higienização. Como vocês podem ver aqui, ó, tem uma mancha grande aqui que provavelmente escorreu alguma coisa aqui junto com fagulhas de café, manchou aqui essa proteção da caldeira. Tirou tudo isso, você vai ter acesso direto à parte eletrônica, à parte funcional da máquina. Aqui, qual que é a minha recomendação? Com a máquina desligada, no máximo tirar um pozinho, não deixar acumular a sujeira. Aqui tem que tomar cuidado porque às vezes você esbarra em algum mecanismo e vai danificar seu equipamento. Isso também é uma coisa assim que tem que fazer de acordo com o fluxo e o uso, mas é basicamente tirar as xícaras e olhar e ver como que está o estado de limpeza ali naquele momento. Inclusive vou recorrer aqui ao Ministério do Café para te dar esse recado direito. O Ministério do Café adverte, não deixe bebidas e alimentos sobre a sua máquina de expresso. Ela não é um micro-ondas. E esse recado aí, né, galera? Quando você ligasse a máquina de expresso, ela tinha que já falar isso, né? Pra você lembrar que isso não é correto. Inclusive em campeonato, se você deixar alguma coisa nesse sentido sobre a máquina, você já é desclassificado. Agora vamos para manutenção básica e preventiva, né? Então basicamente são duas coisinhas que é muito frequente que elas estraguem, eu diria. Uma é a borracha de vedação do grupo. Ali onde você aperta ali o porta-filtro para fazer o expresso, tem um lugar ali que tem uma borracha que vai fazer a vedação. Um O-ring gigante, vamos dizer assim, né? Que é esse daqui, ó. Que é esse O-ring aqui, ó. Então ele fica encaixado lá
e aí ele que faz a vedação na hora de fazer o café. Esse O-ring, se você usar ou não usar a máquina, vai chegar uma hora ele vai ressecar, né? Ou por desgaste ou por ter ficado parado. Como você percebe? Conforme você vai utilizando a máquina, vai chegar uma hora que você está apertando para fazer o café e ela está vazando na lateral. Uma borrachinha dessa hoje varia de máquina para máquina, mas é em média 50, 60 reais cada uma. Se você não tem essa habilidade de troca, você vai recorrer ao técnico. E normalmente o técnico vai te cobrar deslocamento, hora de trabalho, alguns casos alimentação, a peça em si. Então tem um custo muito alto quando você não aprende a fazer esse tipo de manutenção. Se a sua máquina é alugada, combina dentro do contrato de locação essas preventivas para que você fique seguro em relação a isso. Então é uma borrachinha que eu sempre tenho reserva aqui porque eu sei que ela vai desgastar. A outra coisa é o sistema de filtragem. Então aqui a gente tem um sistema de filtragem específico que foi analisado para água aqui da minha cidade. E aí tem esse cartucho, você vai pagar primeiro a instalação de todo o sistema e aí tem esse cartucho aqui que ele vai precisar ser trocado de acordo com o uso da máquina. Qual que é o volume que isso vai durar? Não sei, depende do cartucho que você comprou, depende da utilização da sua máquina, então mas tem que ficar atento, porque normalmente acusa, né, o momento de troca na hora que você mais precisa. É um dia que talvez seja um fim de semana, que você não consegue acesso a esse cartucho facilmente até ele chegar para você. Enfim, então é uma peça de reposição que você tem que ter também de reserva. O que eu costumo fazer? No cartucho, eu sempre marco, ponho uma etiqueta, a data que eu coloquei o cartucho. E normalmente eu marco uma previsão média, né? Por experiência, o meu aqui dura mais ou menos de 6 a 8 meses. Aí eu já ponho no meu telefone para me avisar e aí eu pelo menos dar uma checada. Mas como você sabe que tem que trocar sem ter esse alarme, vamos dizer assim? Você vai perceber que conforme você está fazendo o café, a máquina está pedindo um abastecimento com mais frequência e também está fazendo um barulho mais forte. Porque a bomba está fazendo força para puxar a água, o filtro está muito sujo e aí ela começa a pedir reposição várias vezes e faz um barulho diferente. Com certeza vai estar na hora de você trocar o seu filtro de água. Então, isso são peças de reposição que tem que ter ali guardado para que você possa fazer essa intervenção aí mais rápido e não ficar sem sua máquina. A outra recomendação é as borrachinhas do vaporizador, que é comum, né? Conforme o uso, elas vão desgastando, rasga, enfim. Mas isso aí já é fácil de trocar. Tirou uma, pôs a outra, acabou. Agora, assim como todo carro tem essas manutenções durante o ano, você não guarda um dinheiro para pagar IPVA, licenciamento, etc. Eu brinco que máquina expressa é mais ou menos o mesmo raciocínio. Ao longo do ano, a gente vai fazendo uma pequena economia e uma vez no ano eu chamo o técnico especializado nessa máquina para fazer uma intervenção mais profunda, que aí realmente são O-rings do sistema de caldeira, parte elétrica, enfim, coisas que hoje eu não domino como dono da cafeteria ainda, né? Mas é importante você ir aprendendo ao longo do tempo como que faz essas intervenções também, porque pelo menos se ocorrer algum problema, você tem maior condição de conversar com o técnico e falar para ele o que está acontecendo na sua máquina. Mas a minha recomendação é que ao menos uma vez no ano, você chame o técnico especializado, dá uma geral e aí sim você vai poder pilotar aí a sua máquina por mais um ano com tranquilidade. Basicamente é isso, gente. Agora, vamos dizer assim, a parte de fora das máquinas, a maioria delas que tem cor, vamos dizer assim, ou é cromado, né, que você pode comprar uma massa de polir, essas de polir carro e dar um talento para que ela fique mais bonita. E tem também a parte de pintura, que normalmente é pintura automotiva, mesma coisa. Vai deixar a sua máquina linda, brilhando aí, vai chamar a atenção dos seus clientes, com certeza. Basicamente é isso que você tem que fazer aí para que você fique tranquilo com a sua máquina de expresso. Depois desse vídeo eu espero que vocês parem de porquice. Ai, que nojo! Espero que a limpeza, a higienização das máquinas evoluam nas cafeterias no Brasil e mundo afora. Espero tomar mais cafés limpos, eu diria assim, né? Cafés com aquilo que o produtor construiu lá atrás, que seja apresentado na xícara, amém. Aleluia, arrepiei. Sem blendar com sujeira com café bom, né? Então, a ideia era mostrar para vocês o básico. E você que é consumidor de cafeteria, dá uma investigada aí e tenta entender como é que é a rotina de higienização das máquinas expresso da cafeteria que você visita. E se você já teve algum desprazer em relação à sujeira, deixa aí nos comentários, que coisa ruim eu gosto de ficar sabendo. Até a semana que vem, até o próximo vídeo.